Oi, tudo bem com você? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Luciana Lopes, eu sou farmacêutica clínica especialista em suplementação. E hoje eu vim trazer para você 10 motivos para você começar a suplementar agora. Bom, o primeiro e mais importante de todos eles é em relação às toxinas que nós temos contato atualmente. Sim, há toxinas em tudo o que a gente coloca no nosso organismo. E por que a suplementação é importante nisso? A suplementação, ela tem uma carga muito grande de antioxidantes. E as vitaminas e os minerais, que não são antioxidantes, eles ajudam nas enzimas antioxidantes. Então, se a gente tem uma deficiência de vitamina e mineral, consequentemente, o nosso organismo fica mais fraco, a nossa imunidade fica mais abalada, o nosso sistema biológico fica mais abalado e tudo no nosso organismo fica desregulado. Então, sim, há toxina em tudo, né? Então, a principal delas é a poluição. Hoje, ninguém está livre da poluição. Todo mundo hoje né, ou vive numa cidade grande ou vive numa cidade pequena que está próxima da cidade grande, mas mesmo assim a poluição chega em todos os locais hoje e a gente respira ela o tempo todo, a gente inspira ela o tempo todo e quando ela entra no nosso organismo, ela causa a formação dos radicais livres, que são as toxinas no nosso organismo. Então, as toxinas elas estão presentes em tudo, nos conservantes, nos agrotóxicos, nos pesticidas. Mas eu sempre lavo minhas frutas e verduras quando eu compro. Tá, mas ela foi criada num ambiente assim. Então, desde quando ela começou a nascer, a plantinha dela ali, ela já tem agrotóxicos por dentro dela, que é justamente para conservar isso. Então, sim, existem toxinas em tudo que a gente consome hoje, principalmente nos alimentos industrializados que a gente consome com muita facilidade, né? E isso ajuda a aumentar a quantidade de radicais livres no organismo. Não, a gente não ingere a quantidade necessária de nutrientes, primeiramente porque a quantidade de nutrientes que a gente tem hoje é muito fraca, né? A gente tem uma produção muito grande, né, de comida, assim como a gente tem também um desperdício muito grande de comida, mas a gente tem uma produção muito grande de comida e para que essa produção consiga nos abastecer, as pessoas que trabalham com isso, elas precisam modificar as coisas, modificar a forma de trabalhar, para que não fique tão caro para elas venderem isso. Então, muitas dessas pessoas procuram hidratar o solo, procuram nutrir o solo com nutrientes que favorecem quantidade e nem sempre qualidade dos alimentos. Então, por isso que a gente sempre fala para ir para procurar alimentos orgânicos, né, pessoas de hortas comunitárias, porque não tem tanto agrotóxico assim. E aí a gente parte para o outro motivo, né, que é a parte de não absorção dos vegetais. Não, a gente não absorve bem os vegetais. Que acontece? Os vegetais, justamente por serem vegetais, nós temos uma absorção de cerca de 30% dos nutrientes deles, certo? Ao contrário do animal, por exemplo, né, de proteína animal, por exemplo, do que vem de origem animal, a gente tem uma absorção maior por nosso organismo ser de origem animal. Então nós temos uma absorção muito grande de coisa animal, mas a gente não tem tanto de vegetal. Então não adianta a pessoa comer, por exemplo, 2 cabeças de brócolis e não comer nem um pedacinho de carne, que ela não vai conseguir nutrir o organismo da forma correta, que ela não consegue absorver essa quantidade que a gente acha que a gente absorve dos vegetais. Essa é uma meia verdade, né, ou uma meia mentira. Os polivitamínicos, eles não adiantam se eles forem tomados da forma que os laboratórios falam que devem ser tomados. Os polivitamínicos, eles são uma junção de vitaminas e de minerais. E muitas das vezes, essas vitaminas e esses minerais, eles se competem na hora de ligar do nosso organismo. Então, não adianta você colocar vitamina e mineral, a não ser que seja na dosagem correta e no horário correto. Então, por exemplo, eu prescrevo polivitamínicos para os meus pacientes, porém, eu prescrevo de forma separada. Eu coloco vitamina em um e mineral em outro, e o horário de tomar também é diferente. Porque quando acontece a junção de vitaminas e minerais, alguns não são absorvidos, outros são muito absorvidos e podem causar alguma alteração no organismo, que a gente não vai saber o que é.
Então, e além de serem muito fracos, os polivitamínicos de hoje são muito fracos, eles não fazem praticamente diferença nenhuma se você tomar ele um comprimido só por dia, como sempre falo. Então, se você for tomar um polivitamínico, opte aí por um polivitamínico que seja só vitamina ou só mineral, ou então suplemente de polivitamínico, uma quantidade maior por dia, e coloque, né, vitaminas e minerais aí adicionais na sua dieta, como por exemplo vitamina C, vitamina D, o magnésio, que aí você consegue ter uma nutrição completa do seu organismo. Sim, alguns estudos já comprovam que o leite materno ele está ficando pobre em nutrientes, ou seja, ele falta nutrientes ali, justamente porque a nossa alimentação está muito precária. Então, além da gente não absorver a quantidade de nutrientes necessário, a gestante ela já tem uma dificuldade maior em alimentar, né? Então, quando ela ganha o filho, quando ela dá a luz e ela vai amamentar, esse leite materno que era para ser com todos os nutrientes necessários, ele já está começando a ficar mais pobre. Ainda é o alimento mais nutritivo do mundo, não tem nenhum alimento que chegue próximo ao leite materno. Porém, justamente por essa falta de nutrição, né? Eles já conseguiram comprovar que existe sim leite materno que não tem tanto nutriente assim. Sim, agora eu vou falar de dois pontos, que são dois pontos muito importantes, justamente porque nós temos uma ideia muito errada disso. O solo pobre que a gente tem hoje, a gente tem uma produção exacerbada, como eu falei, em relação a vegetais, porém, o solo que é trabalhado, esse alimento, é um solo que ele colhe e aí planta de novo, e colhe de novo, e planta de novo, não dá nenhum descanso para o solo. Então o solo ele acaba ficando pobre mesmo. Então de nada adianta você falar, por exemplo, que o brócolis, por exemplo, tem muito ferro. Mas de onde que ele absorveu esse ferro? Se ele não tirou da terra? Não tem ferro na terra. Ele precisa de suplementação. Então as pessoas fazem essa suplementação no solo e normalmente são utilizados adubos, né, que tem o tipo NPK. E o NPK são só 3 minerais, não tem todos os minerais. Só que esse NPK é o essencial para que tenha uma quantidade maior de frutas e verduras, né, de alimento. Então ele acaba sendo uma coisa boa, né, para quem trabalha com isso. Consequentemente, nós ficamos com os alimentos pobres em nutrientes. Primeiramente, porque o solo está pobre, então esse alimento não tem de onde tirar esse nutriente, porque ele tira tudo do solo. Segundo, porque assim que esse alimento ele é tirado do solo, ele começa a perder nutrientes. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente colhe a banana do pé e ela fica cerca de 4 horas fora do pé, ela já perdeu cerca de 40% dos seus nutrientes. Então, assim, é muito nutriente que a gente perde, só que isso não é falado com a gente, então a gente acha que a gente consegue suprir a nossa necessidade diária com alimentos, né? E a gente não consegue, tá? A não ser que você tenha em casa uma horta, né? Você mesmo plante as suas coisas e você mesmo colha e faça o uso disso, você praticamente não tem nutriente nos vegetais que são comprados hoje em dia, né? Nos sacolões e nos supermercados, principalmente em grandes centros, né? De comércio. Já existem inúmeros estudos, assim, que a gente não consegue contabilizar mais, comprovando que as crianças que fazem suplementação desde pequenas, elas têm um QI muito mais elevado. Teve um estudo, se não me engano, australiano, que provou que as crianças que suplementavam desde pequenininhas, desde quando elas largavam o peito, né? Ou seja, começou a comer papinha, começou a suplementar. Eram crianças que aprendiam duas línguas de maneira né, concomitante, né? Aprendiam duas línguas de uma vez até os 4 anos de idade, só em ouvir falar, só da gente conversar com elas e ver na televisão ou ver em vídeos. E isso é uma prova, né, de que o QI da criança fica muito mais aumentado quando ela está suplementada. E, consequentemente, né, esses estudos também revelam que a pessoa que suplementa, ela consegue ter uma concentração maior, por exemplo, em provas, em concursos, né, essas coisas assim. Sim, não existe estudo que comprove que
a hipervitaminose é causada por essas dosagenzinhas que a gente toma. O que acontece? Existem estudos que comprovam, sim, a hipervitaminose, ou seja, uma espécie de intoxicação por vitamina, quando essa vitamina é utilizada de maneira errada, ou seja, uma quantidade muito alta, né? Ou seja, se eu falar com você, por exemplo, açúcar causa diabetes, certo? Aí você vai falar assim, tá, mas se eu tomar uma colher de açúcar, não vai me causar diabetes. O que vai me causar diabetes? Se eu comer 1 quilo de açúcar por dia, certo? Certo, é assim que acontece com a vitamina. Você vai comer 1 quilo de açúcar por dia? Não vai. Então é uma quantidade absurda. Existem estudos que comprovam que comer 1 quilo de açúcar por dia causa diabetes? Tem. Mas o que você vai fazer com 1 quilo de açúcar por dia? Entendeu? Então é a mesma noção, é a mesma coisa em relação aos suplementos, tá? Só que o que acontece? Da mesma forma da açúcar, né? A ingestão diária recomendada, que tá lá, fala assim, olha, você só pode tomar 1 colher de chá de açúcar por dia. Tá, mas 1 colher de chá não vai adoçar todos os meus cafezinhos por dia, não vai adoçar meu bolo, não vai adoçar, né, todas as coisas que você precisa comer no dia. Então, você usa mais e nem por isso você fica doente, porque é uma quantidade que ainda é aceitável, é uma quantidade que vai te fazer bem, né, em relação a paladar. As vitaminas são da mesma forma. A tabela que foi criada para que a gente usasse como referência, ela foi criada em 1940. 1940 não tinha nem como dosar as vitaminas ainda. Então, essa tabela é muito antiga, a gente não pode utilizar ela como um padrão. Então, o que a gente coloca? A gente sempre calcula tudo à base de peso corporal. Então, todas as vitaminas e os minerais, a gente calcula a base de peso corporal, tá? Então, esses estudos que comprovam que as vitaminas em altos níveis fazem bem para a saúde são estudos que foram utilizados justamente, que foram feitos justamente por médicos, né, por enfermeiros em hospitais, porque os laboratórios não querem que a gente descubra que as vitaminas fazem bem. Então, eles não vão patrocinar esse tipo de estudo. Então, já existem milhares de estudos que comprovam que as vitaminas em altos níveis, utilizadas da forma correta e juntas, né? Vitamina nenhuma pode ser utilizada sozinha, evitam sim milhares de doenças. E a última, mas não a menos importante, é a que a gente mais faz hoje, que é tomar medicamento para tudo, certo? O medicamento, ele é algo que é errado para o nosso organismo. O nosso organismo, ele não entende que aquilo ali tá ali para resolver alguma coisa. Então, ele meio que resolve o problema de uma forma agressiva. E isso acaba gerando toxinas no nosso organismo. Então, qualquer coisinha que você faça hoje, você toma um medicamento, certo? Deu uma dorzinha de cabeça, toma um medicamento. Deu um negocinho no olho, toma um medicamento. Então, o remédio, o medicamento, ele gera uma quantidade muito grande de toxinas no nosso organismo. Então, consequentemente, o seu organismo, que já tem um sistema de proteção, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele não consegue se proteger sozinho, tá? Então, quando você lembrar disso, já que eu tomo medicamento toda vez que eu vou ter alguma coisa, eu vou tomar suplemento, que é para não ter mais essas doenças que eu tenho para tomar os medicamentos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você coloque em prática as coisas que eu falei aqui, que você pare para observar como é que tá a sua vida e a sua rotina e se suplemente, tá? Procure um especialista em suplementação ou, se você quiser, pode me fazer perguntas aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você, tá? Um beijo!